A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor a todas as famílias que, a partir de agora, nos mais diferentes lares e nos mais diferentes lugares de Canoas, Nova Santa Rita e Grande Porto Alegre, estão juntas, estão reunidas para cultuarmos a Deus, para servirmos ao Senhor, como família, em mais um grupo de crescimento, o que chamamos carinhosamente de pequeno grupo. Pequeno em se tratando da sua família, de crescimento porque estamos crescendo espiritualmente, estamos crescendo no propósito, na vontade de Deus, e estamos crescendo quantitativamente, porque novas pessoas estão se achegando à casa de Deus, ao rebanho do Senhor. Então, a partir de agora, juntos, nós todos, nos mais diferentes lares e lugares, nos reunimos para servir a Deus, na grande congregação da Igreja Brasil para Cristo em Canoas. Eu abraço você de forma muito carinhosa, o abraço pastoral sobre a sua vida, o abraço pastoral sobre a sua família. E agora nós vamos orar. Eu chamo você para, nesse momento, nós clamarmos a Deus e orarmos para que a reunião de hoje, o grupo de crescimento de hoje, seja muito abençoado, e orarmos também por todas as demais reuniões que estão acontecendo agora. Ore comigo. Busque a Deus intensamente, fervorosamente. Deus está com os seus ouvidos voltados para escutar o seu clamor. Fale com Ele agora. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus, o autor e o consumador de nossa fé, em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, nós oramos a Ti agora, e é na autoridade do nome de Jesus, e é nos valendo deste argumento, que nós entramos ante a Tua face, para glorificarmos o Teu nome, e por isso dizemos: glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Nós também apresentamos a Ti a nossa gratidão, porque hoje, Senhor, nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos tem ajudado como família, o Senhor nos tem ajudado como igreja, e nós estamos avançando, Senhor, dia após dia. Estamos diariamente alcançando a promessa de Deus, alcançando a vitória da cruz. Obrigado porque o Senhor tem guardado as nossas famílias, o Senhor tem guardado a igreja. Obrigado, Senhor, porque todos os dias o sol da justiça tem brilhado sobre nós. Obrigado, Senhor, pela bênção, pela provisão, pelo cuidado, pela paz, pela segurança, pelo coração quieto e descansando em Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu quero orar agora, porque esse momento, Senhor, é de grande importância para nós, como família e como igreja. Centenas de famílias, Senhor, se transformam agora num grupo de crescimento. Cada casa agora se transforma na própria igreja do Deus vivo, e de cada família, de cada casa agora, sai adoração, sai louvor, que sobe aos céus. A palavra é ministrada, que acresce a fé, que limpa, que fortalece, que abençoa. Eu oro por cada reunião, Senhor. Eu oro para que haja um mover do Espírito de Deus.
Eu oro para que a palavra cumpra o propósito para o qual ela vai ser enviada. Cada reunião seja abençoada, cada reunião seja preenchida pela presença do Senhor, e em cada reunião haja o mover do Espírito Santo de Deus. Senhor, nos abençoa esta família, abençoa esta casa, abençoa o sacerdote desta casa, abençoa a mãe, abençoa os filhos, abençoa aquele que vai louvar, aquele que vai testemunhar, aquele que vai ministrar a palavra, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, que esta casa, nesta hora, glorifique o Teu nome, que esta reunião, nesta família, glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. É assim que cremos, é assim que oramos. Amém. Diga comigo, amém. Graças a Deus. Que bênção, que alegria, que honra estarmos mais uma vez juntos para servirmos a Deus. Eu tenho a alegria, Deus me concede o privilégio de estar com você em mais uma reunião, de estar na sua casa, falando a você, falando ao seu coração e incentivando você para a sequência da reunião. Como é importante a sequência da reunião. E eu tenho reiteradas vezes dito: se deixe usar pelo Senhor, se deixe ser um instrumento na mão de Deus. Não tema conduzir a reunião na sua casa, mas confie. Deus, Ele vai ungir você. Deus, Ele vai capacitar você. Eu quero também aproveitar hoje, já faz algumas reuniões que eu não faço isso, para lembrar você do protocolo das nossas reuniões, da ordem das nossas reuniões. Nós começamos a nossa reunião com oração, e nós já oramos. Depois tem essa fala do pastor que está acontecendo. Depois da fala do pastor tem o louvor. Não esqueça de louvar, de cantar. Como eu disse na oração da sua casa hoje, sai em direção ao céu, louvor, adoração. Depois da oração, depois do louvor, então você abre espaço para um testemunho. De uma semana para outra, Deus tem feito coisas. Então alguém aí na sua casa tem um testemunho, tem uma vitória a contar, tem uma vitória a celebrar junto com toda a sua família. Esse testemunho também pode ser o compartilhar de alguma coisa que mais marcou na pregação de domingo, na mensagem de domingo. Depois vem então a ministração da palavra, que alguém da sua casa vai fazer, ou o sacerdote da casa, ou a esposa amada, ou um filho. Alguém vai fazer a ministração e Deus vai usar, não se preocupe. Leia o texto que o pastor já vai passar para você, anote alguns tópicos que eu também vou passar para você, e Deus vai, através do Espírito Santo, lhe usar. Depois tem a oração final, onde também são ministradas finanças, onde dízimos e ofertas são consagrados ao Senhor. Eu quero incentivar a sua casa a ofertar. Você já tem um envelope exclusivo da sua família, que a equipe pastoral fez chegar na sua mão. Esse envelope, ele deve voltar sempre, toda semana, para a igreja, com uma oferta da sua família, independente do valor. Não estamos preocupados com valores, estamos preocupados em que você possa servir a Deus plenamente, inclusive com a vida financeira da sua casa, da sua família. Esse envelope chega ao templo do Senhor, ele chega ao tesouro da casa de Deus toda semana, com uma oferta da sua casa. Então aproveite esse momento para ofertar e para consagrar seus dízimos ao Senhor também. E depois a oração, agradecendo a Deus por esse momento lindo que a gente está tendo como família e que a gente está tendo como igreja. Deus vai ser com você nessa reunião. Eu quero também levar a você um pouquinho da palavra de Deus. No domingo nós começamos
a falar uma mensagem à igreja, que nós damos a essa mensagem o título Entre o Medo e a Fé. Esse tema ele veio de encontro a esse momento tão difícil que a gente vive, um momento em que as pessoas estão amedrontadas. E eu falei na pregação que é difícil uma pessoa no Brasil, salvo alguém totalmente alienado ao que acontece, não houve uma única pessoa no Brasil que não pensou, que não falou, que tivesse sentindo, nem que por um pouco espaço de tempo, um sentimento de medo de tudo isso que está acontecendo. Então nós somos a Bíblia, porque a Bíblia nos fala sobre o medo e ela nos fala também sobre a fé. É óbvio que a fé não me permite ser imprudente, ser descuidado, ser negligente, não, mas a fé não me deixa entrar em pânico, ela me leva a ter cuidados, a entender que estamos vivendo um momento muito grave, mas a fé não me deixa paralisar, a fé não me impede de servir a Deus, pelo contrário, ela me impele, ela me faz servir a Deus e me dedicar ao Senhor e confiar no Senhor cada vez mais. Mas vamos à Bíblia, abra sua Bíblia, esse é o texto, Números capítulo 13, versículo 26 até ao versículo 33, Números 13, 26 ao 33, eu leio com você agora. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora todos os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Entre o medo e a fé. Domingo eu falei uma das muitas definições de medo, e o medo é um sentimento de viva inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Então há uma noção de perigo real ou imaginário, então a pessoa sente medo daquele perigo real ou imaginário. Então é um sentimento que inquieta a pessoa, que sobressalta a pessoa. Vimos também definição de fé, e nós damos uma ênfase ao que o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que estava acontecendo aqui? Israel, como nação, é o povo escolhido de Deus. Deus tinha feito uma promessa a eles. Que promessa era essa? Que os tiraria do Egito, nação para a qual eles foram num período de carestia, de fome, de escassez na terra. Lá tiveram um tempo de prosperidade, foram bem recebidos, bem tratados, mas depois mudou a política, mudou o monarca, um novo rei assumiu o trono e desconsiderou totalmente os judeus, o povo de Israel, e eles foram submetidos a 210 anos de escravidão. Passados esses 210 anos de escravidão,
Deus se manifesta a Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para libertá-los. Então ocorre a libertação da nação de Israel lá do Egito. Muitos sinais ocorreram naquela nação, e Deus libertou o povo. E Deus libertou o povo para levá-los a uma terra que Ele tinha prometido. Essa promessa foi feita em inúmeras vezes. Eu destaquei uma das vezes, Êxodo capítulo 3, versículo 8. Anote, porque você vai precisar compartilhar. Êxodo capítulo 3, versículo 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A expressão leite e mel, ela foi usada por Deus para definir a riqueza da terra, para definir a produtividade, a fecundidade da terra. Então olha, uma terra que emana leite e mel. E agora eles tinham chegado ali, a poucos metros de entrar na terra. O que Moisés faz? Moisés envia 12 homens para fazer uma inspeção e trazer o relatório da terra. E esses homens vão. E o que eles veem na terra é impressionante. Eles veem grandes cidades, eles trazem para Moisés alguns frutos da terra, e era realmente uma terra estupenda. Mas 10 deles trazem um relatório muito ruim, dizem: nós não temos condição, esse povo é muito poderoso, as cidades são muito grandes, enfim, apresentaram inúmeros argumentos, dando conta da impossibilidade. 2 deles, Josué e Caleb, Josué seria depois o que de fato entraria na terra prometida, Moisés não teria essa permissão divina, mas Josué e Caleb, eles dizem: não, vamos lá, Deus é com a gente, vai entregar a terra nas nossas mãos. Mas o que prevaleceu? O relatório negativo. E o que a Bíblia diz? Que o povo ficou com medo. O termo que a Bíblia diz é que o povo ficou atemorizado, o povo temeu. E nós então passamos a destacar exatamente isso, que o medo, ele exerce um poder muito grande na vida das pessoas. O medo exerce uma influência muito grande na vida das pessoas. Eu gostaria que a fé exercesse o mesmo poder que o medo. Eu gostaria que a fé exercesse a mesma influência que o medo exerce. Mas não é assim. O medo influencia muito mais do que a fé as pessoas. E esse tempo, irmãos, famílias, é um tempo que o medo tem exercido uma influência tremenda. Tem pessoas que não saem mais de casa com medo. Tem pessoas que não abrem a janela da casa com medo. Tem pessoa que não vai num culto com medo. Tem pessoa que não faz mais nada com medo. A gente tem que ter cuidado. Não estamos dizendo para você ser displicente, descuidado, não. Tenha cuidado, a nossa igreja tem adotado todos os cuidados. Eu tenho sido muito cuidadoso, minha família tem sido cuidadosa, mas medo não. Porque o medo, ele nos faz esquecer a promessa de Deus. A nação teve medo e esqueceu a promessa de Deus. E veja como a leitura que faço entre medo e fé é concordada pela Escritura, porque 10 sinais tinham acontecido no Egito. Gente, aconteceu no Egito coisas incríveis, coisas extraordinárias. Esse povo tinha visto a ação de Deus, tinha visto os milagres, tinha visto o poder de Deus manifestado, revelado. Mas agora eles simplesmente são tomados de medo, e o medo fez eles esquecer tudo isso que eles tinham visto há poucos dias atrás. Não haviam se passado anos, haviam se passado dias. 40 anos foi depois andando no deserto. Agora, poucos dias haviam se passado, e o medo fez eles esquecer tudo isso. E o medo fez eles esquecer que Deus tinha dito: eu mesmo desci para livrá-los e levá-los a uma terra que emana leite e mel. O medo nos faz esquecer a promessa de Deus. Não esqueça as promessas de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é fiel. Hebreus capítulo 11, 23, anote aí porque você também vai ministrar. Hebreus 11, 23,
Lá o escritor diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Gente, Deus é fiel. Quantas vezes nós usamos essa expressão? Quantas vezes você já usou essa expressão? Deus é fiel. Gente, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agora, o medo fez aquela nação toda esquecer a promessa de Deus. Indo para o final, Deus tem promessas. Eu destaquei algumas delas. A Bíblia está cheia de promessas. Toda ela. Mas eu destaquei 4 delas, que eu quero tornar a destacar nessa manhã. Primeira delas, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A igreja é guardada da hora da tentação. Anote aí, Apocalipse 3:10. A igreja é guardada da hora da tentação. Visto que você guardou a palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Deus diz: eu vou guardar a minha igreja, eu vou guardar você. Isso é promessa. Eu vou guardar a tua família, promessa. Apocalipse 3:10. Só que se você tiver com medo, essa promessa você vai esquecer. Uma outra promessa: a igreja tem uma promessa de vida, não de morte. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vida em todas as áreas, não apenas vida espiritual, mas vida física. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Mas mais, a igreja tem uma promessa de saúde. Quais são as 2 grandes questões envolvendo o Brasil hoje? Saúde e economia. A Bíblia tem uma promessa de saúde. Isaías 53, 4 e 5. Anote aí, Isaías 53, 4 e 5. O que está dito lá? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou as nossas doenças. O que diz lá? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Mas além disso, a igreja tem uma promessa de provisão. Tem de saúde e tem de provisão. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Eu quero fechar esse momento chamando você a mudar sua linguagem, a substituir os termos da sua fala. Não diga que você está com medo, mas diga: eu confio que o Senhor vai me guardar, confio que o Senhor vai ser comigo, eu tenho fé que o Senhor vai ser com a minha família. Avance, é preciso avançar. A unção que está sobre você, que está sobre a igreja, meu irmão, não deixe que uma palavra de medo saia da tua boca, porque a unção que está sobre a igreja não é de medo. Romanos 8:15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Sabe qual é a unção que está sobre você? A unção de filho, espírito de filho, mas não um espírito de medo, não um espírito de temor. Entre o medo e a fé, é assim que nós caminhamos, mas que a gente ande pela fé, porque o meu justo vive da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Não recue, Deus quer ter prazer na tua vida nesse tempo. Um abraço, eu saio agora e você continua, e como eu sempre digo, a paz do Senhor.